houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Números, capítulo 14, versículo 24. Objetivos da lição: conhecer o relato bíblico sobre Caleb, ressaltar a importância de ter bom ânimo diante de situações adversas, reconhecer a importância de crer nas promessas de Deus. O texto de referência se encontra aqui em Josué, capítulo 14, e versículos 7 ao 11. Vamos fazer aquela leitura intercalada. Vou começar aqui com o 7. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o seu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual minha força então era, tal é agora a minha força, para a guerra e para sair e para entrar. Glória ao nosso Deus. Temos um motivo de oração apresentado pela revista. Ore para que sejamos perseverantes e possamos alcançar as promessas de Deus sem retroceder. Nós vamos orar, pedir para que Deus nos permita ser perseverantes, e também vamos orar pela Ana Luísa, neta da irmã Coraci, está fazendo uma prova hoje, com certeza ela está preparada, mas que o Espírito Santo traga tranquilidade, paz, traga a memória dela, tudo aquilo que ela estudou. Então vamos orar. Senhor, ó Deus, como é bom entrar em Tua presença, falar contigo, clamar pelo Teu nome, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor nos responde. Ó Deus, nós clamamos para que o Senhor nos ajude a ser perseverantes, ó Pai. Ó Deus, a continuar crendo a cada dia nas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa-nos nessa manhã, fala conosco, ensina-nos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus é o nosso clamor a Ti. Apresentamos também, Pai, a vida do nosso professor ao Senhor. Usa o Teu Filho nessa manhã, para que ele, ó Deus, nos ensine a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, apresentamos a Ana Luísa ao Senhor, Pai, que está passando fazendo essa prova neste momento, e nós pedimos ao Senhor, traga paz ao coração dela, ó Deus, traga tranquilidade, traga a memória dela, tudo aquilo que ela estudou, tudo aquilo que ela revisou, Pai, em nome de Jesus, que ela tenha um dia de bênção, de paz, na presença do Senhor, e que o Senhor dê vitória à tua filha, Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nosso professor nessa manhã é o Célio, nosso segundo vice-pastor. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos iniciar nosso estudo nessa manhã dessa lição. Eu
Acho que poucas vezes ouvi e vi um estudo especificamente sobre Caleb. Geralmente é a dupla, Josué e Caleb, né, irmã Fátima? Geralmente a gente ouve mais estudo nas pregações sobre Josué e Caleb por conta da similaridade do posicionamento deles, né? Embora às vezes Josué a gente veja mais por conta da sucessão a Moisés, mas Josué tem um testemunho, a sua trajetória, o seu posicionamento diante da promessa de Deus tem muito a ensinar a nós cristãos, que também estamos na nossa peregrinação rumo a Canaã celestial, na nossa caminhada cristã nessa terra, e nós temos muito a aprender com ele. Que bom que temos uma lição voltada. Deus abençoe, irmã Coraci. Amém. E Caleb então se destaca, porque assim como outros 11 que foram chamados para espiar a terra que o povo estava prestes a conquistar, juntamente com outros 11, um representante de cada tribo, né? Ele é convocado, é selecionado por Moisés para essa importante missão, para essa missão estratégica, e apenas 2 desses 12 vão trazer um relatório positivo. E o ser humano, o coração humano tem a tendência de se inclinar para onde vai a maioria. E depois dos 40 dias de espiarem a terra que eles voltam, vão apresentar o relatório, aqueles 10 que vieram com a visão pessimista, eles presenciaram, eles carregaram dos frutos da terra e trouxeram para apresentar ao povo, para dizer: a terra é boa mesmo. Eles têm uma capacidade pessimista de inflar o povo, a ponto deles disserem: não vamos levantar para a gente um líder aí, um comandante, um general nosso aí, vamos voltar para o Egito, por conta de um relatório de 10 pessoas. E Caleb, assim como Josué, são os 2, a minoria, mas que tem a visão de conquista mesmo, a visão da promessa de Deus. E esse posicionamento de Caleb faz então com que ele passe a ser esse referencial de fé, de confiança em Deus, de entender que não importasse o tamanho do desafio, Deus era poderoso para entregar nas mãos daquele que em Deus confia, daquele que nele confia. Então apenas Caleb e Josué trazem uma impressão positiva da situação daquele cenário, em oposição à opinião dos outros espias. Isso lá em Números, no capítulo 13, narra esse episódio, traz aí uma identificação daqueles que foram escolhidos, de qual tribo pertencia, de quem era filho. E a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz que depois voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz, e tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, aí vem o mas, né? Eles começam falando das coisas boas, aí vem o mas, vem o porém. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, pessoas de porte físico grande, altas, guerreiros famosos na antiguidade. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha,
e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. E aí Caleb tem um posicionamento diferente, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aí de novo, os pessimistas, os que ficaram com medo. Porém os homens que com ele subiram disseram, e a maioria, 10 de 12, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, né, perante os filhos de Deus, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Veja, né? Falaram um pouquinho da coisa positiva e descambou em um pessimismo, negativismo, a ponto de eles fazerem uma imagem de si e falar: não, eles enxergavam a gente como gafanhoto, né? Um gafanhoto aí, o inseticidazinho, você dá um jeito, você pisa nele, né? Ou seja, você esmaga com uma facilidade. Veja como eles trouxeram essa má fama, ou seja, colocaram medo no povo, e eram a maioria, a ponto de ter o início de uma rebelião contra a liderança, contra Moisés, por conta do relatório daqueles 10. Mas Caleb vai em direção contrária do que todo mundo estava indo, do que a maioria estava indo, e traz um relato positivo, né? Mesmo sendo bem difícil, 1 contra 10, 2 contra 10, ali no discurso, e a população já pendendo para o lado negativo, eles se posicionaram, eles assumiram essa responsabilidade. Não, nós confiamos em Deus, que Deus vai nos entregar. Se nós alcançarmos o favor de Deus, nós seremos bem-sucedidos nesse negócio. Isso é parte da história de Caleb, um pouco, um recorte da história de Caleb. Alguém que, no momento de extrema dificuldade, de extrema oposição, ele permanece confiando em Deus e tenta trazer ânimo às pessoas, tenta inspirar essas pessoas a confiarem em Deus, a não perderem a fé na promessa. E o coração humano daquelas pessoas mostra que muitas vezes nós, tendo vivido grandes experiências com Deus, termos testemunhos para contar, livramentos, bênçãos, cura, tantas coisas, o momento nos influencia a vacilar, a não crer, a querer desanimar. Aquelas pessoas já haviam sido alimentadas de forma sobrenatural, haviam visto o mar vermelho se abrir, passar, e tantos outros livramentos, né? Havia visto a nuvem que trazia um clima propício para que caminhassem durante o dia, a coluna de fogo à noite que trazia proteção, calor, iluminação para eles. Ou seja, a presença constante de Deus. Nada disso foi suficiente para que, diante de um relatório pessimista, negativo de uma situação, essas pessoas se virassem contra os líderes colocados por Deus, o líder levantado por Deus diante daquele povo que era Moisés, a ponto de falar: vamos voltar para a velha vida, vamos voltar a ser escravo. É melhor ser escravo vivo do que tentar conquistar e ir em busca dessa promessa e a gente morrer, ser trucidado. Pensaram em voltar à velha vida por conta desse relatório. Ou seja, mesmo tendo vivido constantemente a provisão e o milagre de Deus na vida deles, nós precisamos guardar o nosso coração, nós precisamos fazer com que a nossa trajetória, a presença de Deus ao longo da nossa vida, seja combustível para que nós continuemos avançando, para que nós olhemos para as muralhas de Jericó da nossa vida, para os inimigos, para os anaquins, para os gigantes, e dizer: não,
Deus já me livrou disso, já esteve comigo nessa e naquela situação, já abriu essa porta, e Deus me fará vencer. Eu vou romper em fé, eu continuarei avançando, porque o meu alvo é Cristo. A minha morada não é aqui, a terra da promessa está além do Jordão, está além desses obstáculos. Eles são apenas degraus para que eu chegue no pódio, que é a promessa de Deus na minha vida. Essa precisa ser a nossa postura. Mesmo que do lado alguém esteja, não, eu já sonhei esse sonho, eu já tentei, deu errado, eu não consegui, né? O exemplo aí da neta da irmã Coraci, não, eu paguei cursinho pro meu filho e não deu, não, mas Deus já mostrou o favor, a presença dele na minha vida, é o meu propósito, é o objetivo, é a minha promessa, eu vou alcançar, independente do tamanho, do quão difícil seja essa banca, essa prova de vestibular, eu sigo avançando, porque eu tenho promessa de Deus na minha vida, eu sirvo um Deus vivo, e é essa que deve ser a nossa postura, assim como foi a de Caleb, assim como foi a de Josué. Interessante aqui que a lição nos traz o significado do nome de Caleb, cão, né? Não no sentido pejorativo, não, mas na fidelidade de um cão. Tanto é que dizem por aí que é o melhor amigo do homem, por conta dessa fidelidade. Você vê um morador de rua, está lá um caramelo, um cachorrinho vira-lata, fiel a ele, não importa se ele dorme na rua, mas é fiel. Então, isso é o significado do nome de Caleb, essa ideia de fiel, de corajoso. Era descendente do povo quenezeu, a referência está aí em Gênesis 15, 19, também Números 32, 12, e a sua mãe era hebreia da tribo de Judá, por isso ele era considerado um autêntico israelita, e por isso, não só por isso, por ser da tribo de Judá, tenho certeza que ele tinha testemunho, tinha vivência, ele tinha serviço prestado diante daquele povo, era alguém de uma fé idônea, por isso é alguém chamado, selecionado, convocado para esse trabalho de espiar a terra prometida e trazer um relatório diante de Moisés e diante do povo. O comentarista destaca ainda a sua personalidade, uma personalidade marcante, e que ele mostra perseverança e determinação ao aguardar com paciência a promessa do Senhor. E isso fez dele um homem vitorioso, porque pela sua atitude naquele momento de crise, naquele momento de conflito, em que o povo vacilava no seu coração, que o povo estava desistindo da promessa, ele se manteve firme, ele busca inspirar esse povo a não permitir que eles vão nesse intento de desanimar, de dar crédito à palavra dos 10 espias que trazem um relatório negativo. E ele então recebe a promessa de que na terra, a terra que ele havia espiado, ele entraria nessa terra, ele tomaria posse dessa terra, teria parte na promessa por conta do seu posicionamento, por conta da sua confiança. E a lição destaca também que ele continua crendo com o passar dos anos, cerca de 45 anos aí que se passou, e ele continuava com o mesmo vigor, com a mesma esperança, confiando, porque ele sabia que a promessa de Deus é fiel e verdadeira. Nós precisamos também dessa convicção. Não importa se quando Deus me prometeu algo, eu era um jovem, eu estava no auge da minha juventude, e agora me aproximo, já os cabelos estão embranqueando, já vejo um fio branco que vai saindo por aqui, a testa que vai ficando maior, porque os cabelos vão caindo, né, irmã Fátima? Mas Deus prometeu algo. Se Ele nos prometeu, se é promessa de Deus, continuemos firmes, com convicção, assim como Caleb, mantendo a nossa força para quando chegar o momento dizer, não, eu tenho a mesma força que eu tinha há 40 anos atrás, a mesma esperança, a mesma determinação, o mesmo amor por Deus, pelo Evangelho, ou seja, o meu amor não diminuiu, de fato aumentou, a minha fé aumentou, porque eu continuo esperando. Com o passar do tempo, o tempo está passando, mas eu continuo crendo,
porque Deus prometeu, e Deus é fiel e cumpre a sua promessa na nossa vida, no tempo dele, que é o tempo exato, o tempo correto. Na quarta-feira até falava um pouco disso, né? A espera não pode matar a esperança, porque nós temos a esperança, a convicção na promessa do Deus que não falha, do Deus que não mente, do Deus cuja palavra não cai por terra. Devemos fazer o que diz 1.1, avançar enquanto outros recuam. 10, inflamaram o povo a desejar recuar, a desejar retroceder, a voltar à velha vida de escravidão do Egito, a voltar envergonhados para trás. Mas Caleb, independente se a maioria dos que estiveram com ele trazia um relatório negativo, que causava medo, terror, um terror psicológico no povo, ele avança, porque o seu olhar não estava nos desafios, não estava nos gigantes, não estava numa terra que consumia os seus moradores. O seu olhar estava na promessa, e a sua confiança não estava no seu próprio braço, não estava na força de um gafanhoto, como eles disseram. A sua esperança estava no Deus Todo-Poderoso, no Deus que livrou eles do Egito com mão forte, que enviou 10 pragas, que abriu o mar vermelho, que alimentou aquele povo, que curava aqueles picados por serpentes, que olhavam para a serpente de bronze levantada por Moisés no deserto, que alimentaram do maná, que alimentaram das codornizes, que viram a presença real de Deus no meio deles. Nisso estava a sua confiança, em Deus estava a sua confiança. Por isso ele vai na direção contrária. A maioria apontava para essa direção, seguia para essa direção do pessimismo. Nós vamos todo mundo morrer, vamos ser devorados por esse povo forte nessa terra. Mas ele, não, eu sirvo ao Deus vivo. Deus nos prometeu, e tudo que ele fez até agora diz que a graça e o favor dele está sobre nós, e ele vai nos entregar o que ele prometeu. Os outros deixaram que a incredulidade e o pessimismo enchesse o seu coração e contaminassem o povo, mas ele não. Ele decidiu confiar, decidiu avançar diante do momento de recuo dos outros. O medo paralisou os outros espias. Ele deu um passo à frente, movido pela fé e pela determinação de quem não se abala diante dos obstáculos que os olhos veem. Nós lemos já essa referência aí, Números 13, 25 a 30, nos versículos que lemos no início aqui da aula. A revista do professor traz uma nota interessante. Diz que para o cristão, ou seja, para mim e para você, como foi para Israel, Caleb representa o ideal do crente que corajosamente age debaixo das promessas de Deus, ou seja, o ideal do crente. Porque na nossa vida, nós vamos enfrentar esses desafios também. Vamos ter um processo na nossa vida, diante de cada busca nossa, nós temos um processo, um desafio. Terão vozes pessimistas, vozes negativas, exemplos, tentarão nos atingir, nos tirar do foco de toda forma, mas nós precisamos, com essa coragem, agir debaixo das promessas de Deus. Eu caminho sob uma promessa, eu caminho debaixo da direção que Deus me deu, apontado para a direção que Deus deu. Deus é quem me conduz. Os desafios serão vencidos, as barreiras serão ultrapassadas. Continuarei avançando, porque Deus é comigo, não há gigante. Eu posso parecer pequeno,
com pouca força diante dessa situação, desse desafio. Mas Deus é comigo, o meu Deus luta essas batalhas, meu Deus me leva a lugares altos. Em Números, Caleb assumiu uma posição impopular, ou seja, e contra a maioria, tanta gente falando algo negativo, tanta gente falando a mesma coisa, ou seja, a força de 10 pessoas, de 10 vozes falando a mesma coisa, ou seja, difícil vencer no argumento. Por isso é uma posição impopular, é diferente da maioria. E a sua posição é baseada unicamente nas promessas divinas de que Israel receberia a terra. Só que o seu argumento, a sua fala, estava fundamentada no único argumento possível, no único argumento verdadeiro, que Deus havia dado a promessa. Era uma promessa feita há muito tempo, e que era o plano de Deus para o povo. E é nisso que Caleb se apoia, é nisso que Caleb se apega, e por isso ele alcança o favor de Deus, porque ele se apega à verdade. Ele vai na direção que levou o povo à conquista, que levou o povo a estabelecer na terra da promessa. A incredulidade de outros impediu a concretização naquela época. Mesmo assim, Caleb não abandonou o povo de Deus. Ou seja, ele permaneceu com o povo, esperou pacientemente e fielmente até que Deus cumprisse a sua promessa, a sua palavra. Ou seja, mesmo que o povo tenha vacilado, ele permanece firme com aquele povo, porque ele entendia o seu papel, do seu relatório, influenciar as pessoas, continuar por muito tempo ainda influenciando as pessoas. Talvez quando brotasse o sentimento de medo, de covardia no povo, ele era esse instrumento que tinha testemunho, que viu a terra, viu as maravilhas da terra e que confiava que Deus daria, né? A importância, a força do testemunho, a força de sermos positivos, de confiarmos em Deus, de termos fé, ainda que não tenhamos alcançado, mas nós testemunharmos, para que outros também não desanimem, para que outros continuem, perseverem, para que nós conquistemos as promessas de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. Porque o Senhor não se agrada de quem recua. Quem em sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. Lucas 9:62. O justo viverá pela fé. O Senhor diz que se ele recuar, a sua alma não terá prazer nele. Então a nossa vida é indo na direção que Deus deu, sem recuar, sem olhar para trás, sem desejar voltar a ser escravo no Egito. Essa deve ser a postura, porque Deus não se agrada se nós recuarmos, se nós duvidarmos e começarmos a olhar para trás, se diante das dificuldades nós pensarmos que estamos sós, que não daremos conta, porque precisamos olhar para frente, seguir em frente, porque quando olhamos para trás nós estamos dizendo que não somos aptos ao reino de Deus. É ir em frente, ainda que esteja doendo, ainda que estejamos sofrendo, cansados, mas não desanimados, seguindo em frente. Caleb foi esse exemplo de visão, coragem, fé e perseverança para conquistar as promessas de Deus. Falta de visão do reino, 1.3. A revista nos diz que a timidez e a covardia entraram no coração da maioria dos espias, que se considerou inferior pela falta de fé. Maior é o que estava com eles do que aqueles guerreiros formidáveis, aqueles gigantes daquela terra, pessoas de porte físico elevado,
experimentados nas batalhas, nas guerras, com melhor armamento, mas eles eram superiores, não pela sua própria força, pelas suas técnicas de batalha, porque nem tinham, mas porque o general era Cristo. E eles deviam seguir os passos deles, lembrando aí do corinho, né? Os passos do general que é Cristo. E eles olharam para si, apenas para si, não olharam para o Deus que os havia sustentado, os livrado e os conduzido até aquele momento, e por isso se consideraram inferiores. Poderiam até dizer: não, nós somos fracos, pequenos, mas o nosso Deus é grande. O nosso Deus é grandioso. Nós temos exemplos no futuro, depois dessa história que já é passado também, né, na história de Israel, de como Deus usa os pequenos, de como a presença de Deus é o suficiente para que sejamos vitoriosos. Gideão teve um exército reduzido a um grupo de 300 guerreiros, que não eram soldados de carreira, profissão, mas pessoas que eram convocadas na época para defender o seu povo. Eram pessoas que tinham as suas vidas, os seus trabalhos, as suas terras, e que no momento do desafio que o inimigo vinha, eles também assumiam essa posição de guerreiros. E com 300, Deus deu a vitória diante de um exército numeroso, um exército grandioso, porque houve a confiança, houve essa compreensão de que Deus estava com aqueles 300. Nós precisamos então ter essa visão de reino. Esses outros espias se revelaram pessimistas e incrédulos. Falaram: a terra é boa, produtiva, mana leite e mel. Tudo isso é verdade, é bom mesmo. Mas a cidade é fortificada, habitada por um povo poderoso e por gigantes. Não, é bom mesmo, de verdade. Se a gente tivesse aquela terra ia ser bom. Só que a cidade é muito bem fortificada, tem muitas muralhas, muito bem protegida, o povo é muito guerreiro. Nós vamos morrer tentando. Eles não viam essa possibilidade, essa hipótese de atacar quem era mais forte que eles, porque olharam para si, não olharam para a presença de Deus, para a promessa de Deus que estava com eles. Foram covardes. Nós precisamos orar para que Deus nos capacite, Deus aumente a nossa fé, para que o espírito de covardia não reine na nossa vida também, para que nós não desanimemos diante das promessas, para que nós continuemos avançando, para que nós não percamos a fé no meio da luta, para que nós não desistamos, ou olhemos para o adversário, falar: é grande demais, eu sou pequeno, eu vou ser trucidado por isso. Não, nós não seremos trucidados. O inimigo pode até nos ver como gafanhotos, mas se ele olhar um pouquinho adiante, ele verá a presença de Deus na nossa vida, verá que nós somos protegidos, que nós somos guardados. Maior é o que está conosco do que os nossos inimigos, do que os desafios. O moço de Eliseu, um dia acorda e vê o exército sírio cercando e se desespera. Eliseu: não, Deus, abre os olhos do moço aí, e aí ele consegue enxergar essa presença de Deus, o exército do Deus vivo os protegendo. Foi a atitude que Caleb teve naquele dia também, naquele momento de tensão, de dificuldade. Maior é o que está conosco. Os seus olhos estavam abertos, o seu coração se apegava à promessa de Deus. Que nós não nos esqueçamos das promessas que Deus tem na nossa vida. Os bons olhos de Josué e Caleb. Josué e Caleb foram os únicos espias a olhar a terra prometida na perspectiva de Deus.
Interessante, né? Profunda essa frase aí. Enxergar para a terra prometida na perspectiva de Deus, com um olhar centrado em Deus. A perspectiva de Deus é: a terra é de vocês, eu fiz a promessa, eu vou entregar essa terra na mão de vocês. Essa era a perspectiva de Deus, e foi nessa perspectiva que Josué e Caleb enxergaram aquele momento, aquela possibilidade, aquela certeza de vitória, de conquista da terra. Por isso que nós precisamos desse cuidado, para não olharmos para as coisas sob a nossa perspectiva, sob a perspectiva humana, porque aos nossos próprios olhos, ao olhar humano, quanta coisa já aconteceu na nossa vida que seria impossível na perspectiva humana. Quantas bênçãos Deus já nos deu. Nós temos testemunhos para falar, nós temos bênçãos para contar do mover de Deus em situações que pela perspectiva humana olharíamos e diríamos: é impossível, não tem como, eu não tenho condições. E Deus fez, porque é isso que Deus faz. O impossível para o homem é possível, está no controle de Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. Haverá alguma coisa impossível para Deus? A palavra do anjo Gabriel para Maria, e é a palavra para nós: não há impossíveis para o nosso Deus. Aqui o comentarista diz que possivelmente a história de Davi e Golias teria outro resultado aos olhos humanos, né? Veja, o próprio Golias olhou para Davi: você vai virar comida de cachorro agorinha, eu vou dar a sua carne aos cães, né? E Davi avança contra ele. Não tinha nenhuma arma letal nas suas mãos, uma funda e algumas pedras. Mas Davi tinha confiança. Davi olhou para os testemunhos, olhou para o seu histórico, seu currículo, não de feitos por ele mesmo, mas de feitos por conta da unção, da presença de Deus na sua vida. Um leão veio atacar as ovelhas, eu eliminei com as minhas mãos um urso também, ou seja, com as minhas mãos eu o derrotei. E você vem até mim com armas, equipamentos militares avançados da época, eu vou contra você pelo nome do Deus que eu sirvo, pelo Senhor dos Exércitos. Então, se a gente fosse apostar, né, irmã Fátima, em épocas de bet por aí, que tem sido a ruína financeira de tanta gente, mas o pessoal das bets fosse apostar, quem ia apostar em Davi contra Golias? Porque isso é a perspectiva humana, é o olhar humano. E nós precisamos olhar na perspectiva de Deus. Caleb, exemplo de fé e otimismo. Caleb nos ensina a não olhar para o tamanho do problema, porque não existe nada demasiadamente difícil para Deus. Não há impossíveis para o nosso Deus. As suas promessas Ele nos fará viver. O escritor aos Hebreus, citando já a galeria, acho que é a galeria dos chamados heróis da fé mesmo, né? Está no 10, 11 ali, Hebreus 11:34, é isso que acontece quando colocamos a nossa fé em Deus. Falando dos homens, né, descritos ali em Hebreus, eles encontraram uma saída em meio às dificuldades, reprogramaram suas vidas, avançaram com forças renovadas. Se entregar à fraqueza é ser conduzido ao desânimo, e a única maneira de ser vitorioso é aprender a depender de Deus em tudo o que fazemos. É agradável ao Senhor Deus quando seus servos demonstram humildade seguida de quebrantamento. Colocar a nossa confiança em Deus
nos despir da nossa força, da nossa autoconfiança e confiar em Deus. Os 10 olharam para si, para a sua força. Josué e Caleb olharam para Deus, viram na perspectiva de Deus. 2.2 diz que na dificuldade apareceram oportunidades. Os otimistas enxergam oportunidades onde os pessimistas veem dificuldades. O otimista Caleb não olhou para a cidade fortificada nem para os gigantes que a habitavam. Pelo contrário, ele viu uma terra que manava leite e mel, rica na produção de muitos frutos. E diante dessa visão, pela fé, ele não olhou para as dificuldades. Então, Caleb mostrou confiança em Deus e incentivou a nação a avançar e conquistar Canaã. Diante dos desafios, as dificuldades, nós precisamos ser esses que têm o olhar em Deus, que veem oportunidades, que veem portas abertas, onde os outros veem apenas paredes, muralhas, porque na dificuldade se abrem portas, se abrem oportunidades, novas perspectivas, para aquele que tem o olhar firme em Deus, para aquele que confia em Deus, que entende que nenhuma situação, nenhuma dificuldade, nenhum acontecimento impede o agir de Deus, nenhuma circunstância impede que Deus cumpra a sua promessa, porque Deus não é impedido por essas adversidades, pelo tamanho dos inimigos, porque Deus é o Senhor do universo. Nenhuma circunstância é capaz de parar o poder de Deus, é capaz de impedir o agir de Deus no cumprimento da promessa. Precisamos continuar crendo e avançando, confiando no nosso Deus. 2.3 fala da vontade de conquistar. Aqui falando já de Caleb, naquele momento, aos 85 anos, ele pede: Josué, eu quero aquela terra, eu quero a terra da promessa, aquela terra para minha família. Ele demonstra o seu desejo ardente de conquistar a terra que Deus havia prometido ao povo de Israel. Não, o tempo dele não havia passado, os anos haviam se passado, mas o seu coração guardava com convicção a promessa de dizer: não, 85 anos, deixa para a juventude aí, deixa para os novos, deixa para as novas gerações, para o seu povo. Inclusive é o que Josué fala, né? O pastor gosta dessa passagem aí: fica tranquilo aí, vamos lá conquistar para você. Mas ele: Paz, a minha força é a mesma, assim como eu era quando eu vim fazer a tarefa de espiar aí aquele relatório, eu estou com a mesma força, a mesma disposição. Eu quero conquistar, eu quero batalhar pela promessa que Deus fez, que Deus vai entregar. Não importa se eu estou com os cabelos brancos, se os anos se passaram, Deus tem uma promessa para mim, eu quero tomar posse dessa promessa, eu quero conquistar. Que assim seja na nossa vida, né? Que promessas temos nós? Às vezes você pensa: tempo já passou, estou muito velho para isso, para esse desejo, para ir em busca dessa promessa. Não, é promessa de Deus. Vá em frente, vá em busca, que Deus é com você. A determinação e lealdade de Caleb foram recompensadas, pois ele não apenas recebeu Hebrom, mas também viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida, tornando-se um exemplo de perseverança e obediência. Nos momentos de fraqueza também é possível ouvir a Deus. Tem hora que tudo parece perdido, mas é nesses momentos que Deus age e trabalha. Quem luta por nós é bem maior do que as adversidades, mas antes de enfrentar qualquer situação, busquemos a orientação de Deus. Ele trabalha para os que nele confiam.
A última palavra vem dele. Posicionemo-nos também diante das lutas e permaneçamos firmes nas promessas. Olhemos para as coisas na perspectiva de Deus, assim como olharam Josué e Caleb. Sigamos em direção à promessa, mesmo se todos estiverem recuando, mesmo se todos estiverem retrocedendo, querendo voltar à velha vida, voltar ao Egito, à condição de escravos. Mantenhamos firmes, com um olhar firme em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, avançando rumo à promessa. O terceiro ponto, o último ponto da nossa lição, trata da promessa de Deus a Caleb. O comentarista inicia esse ponto dizendo que ele se destacou por sua fé e coragem, confiando na promessa de Deus de que a terra seria dada aos israelitas. Fé e coragem, confiando na promessa. Fé e coragem, que nós tenhamos fé e coragem também, que nós nos inspiremos, aprendamos com a história de Caleb, que confiou no cumprimento da promessa de Deus. Ele tinha 40 anos quando recebeu a promessa da terra como herança, e tinha 85 anos quando pediu Hebrom a Josué, na certeza de que receberia aquelas terras ao derrotar os habitantes de Canaã. Um processo, lutas de batalhas e de conquista. Mesmo quando não vemos nada acontecer no aspecto humano, Deus está trabalhando em favor de seus filhos, né? A gente não vê, humanamente não vê, parece que a situação continua do mesmo jeito. Os dias passam, os meses, os anos, parece que está do mesmo jeito, nada mudou, né, irmã Fátima? Mas o que nós vemos na palavra de Deus, na história de Caleb, é que Deus continua trabalhando, que o silêncio de Deus, muitas vezes, não significa ausência de trabalho, plano parado, mas o plano, a vontade de Deus, ela continua agindo. Caleb teve suas forças preservadas pela confiança na promessa de Deus, ainda que o corpo já estivesse um pouco envelhecido, né, já com as marcas do tempo, mas o seu coração tinha aquela expectativa, aquela certeza do cumprimento da promessa de Deus, porque ele não confiava na sua própria força, nos guerreiros do seu povo, mas confiava no Deus que capacitava os guerreiros, do Deus que capacitava o povo à conquista. Ele não foi imediatista. Se fosse imediatista, no momento que o povo lá se rebelou, eu teria dado jeito, vou caçar meu rumo, vou dar meu jeito aqui, porque não vale a pena perder tempo com esse povo não. Mas ele continuou junto com o povo, até que o coração daquele povo fosse mudado, uma nova geração que confiava em Deus, tivesse então essa disposição mediante a confiança na promessa de Deus. Ele não foi imediatista. Os imediatistas não esperam o tempo de Deus. A demora na resposta os leva a decisões precipitadas, pelas quais pagam um alto preço do imediatismo. A situação adversa não determina o nosso futuro. Ou seja, a situação que eu e você possamos estar passando hoje, ela não determina o nosso futuro, pois apenas Deus sabe os planos que tem para a nossa vida. Planos de bênção, planos de paz, é o que Deus tem para o seu povo. Na verdade, a situação adversa pode nos levar a nos aproximarmos de Deus, a sermos fortalecidos, e não determinar o nosso futuro, travar o processo, porque a nossa confiança deve estar no Senhor. O 3.2 diz que o tempo não apaga as promessas.
Talvez para nós que aguardamos há muito tempo, que buscamos alguma promessa de Deus e não vimos acontecer. Mantenhamos vivo a esperança na promessa, a chama acesa no nosso coração. Se o Senhor prometeu, a promessa vai se cumprir, não importa o tempo que leve para isso. Não importa o tempo que leve, a promessa de Deus se cumpre. O salmista esperou com paciência até que o Senhor ouvisse o seu clamor e o tirasse do charco de lodo onde ele se encontrava. Depois disso, o Senhor firmou os pés do salmista numa rocha e colocou um cântico novo em sua boca. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Esperemos com paciência o cumprimento da promessa. E o 3.3, a disciplina leva a bons resultados. Além de fé e perseverança, Caleb tinha disciplina, e isso contribuiu para seu crescimento pessoal e espiritual, aguardando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida e também para todo o povo de Israel. Disciplina na oração, na nossa vida de devoção, disciplina naquilo que fazemos na obra do Senhor. Não desanimemos, mantenhamos firmes, porque a disciplina traz bons resultados. A disciplina na oração, na palavra de Deus, na nossa vida de relacionamento com Deus, nos leva à maturidade, ao crescimento. E cristãos mais maduros, com mais profundidade, com mais base, vão se tornando mais confiantes na palavra de Deus. Não serão levados diante dos ventos do pessimismo, diante das vozes negativas, mas se manterão de pé, porque têm um coração firmado na palavra de Deus. Além de fé e perseverança, Caleb tinha disciplina, se manteve firme até conquistar a promessa que Deus havia feito 45 anos atrás. Ele é um exemplo de fé e coragem. Por sua fidelidade, Deus prometeu que ele herdaria a terra, e isso se cumpriu muitos anos depois, quando ele recebeu Hebrom como herança. A história de Caleb nos inspira a ter confiança em Deus e perseverança para alcançar suas promessas. Olhemos na perspectiva de Deus. Aprendamos com Caleb. Que Deus abençoe sua vida. Deus abençoe, pastor. Devolvo para o senhor a palavra. Glória a Deus, Deus abençoe o nosso professor nessa manhã. A Bíblia nos traz esses homens e mulheres, que ousaram crer, enfrentar as dificuldades, perseverarem e, no fim, alcançarem a vitória do Senhor. Nossa trajetória não tem como ser desenhada, nem escrita, A vida vai colocando diante de nós desafios, obstáculos, e a única coisa que a gente pode fazer é crer. Às vezes a gente não enxerga como os Josué e Calebes aqui da vida enxergam, sob a perspectiva de Deus, É isso que nós precisamos aprender a fazer. Deus é fiel. Vamos nos colocar de pé. Deus abençoe nosso professor nessa manhã. Que nós continuemos a orar, pedindo para que Deus nos ajude a perseverar. Durante o dia aí, ore pela Ana Luísa, ela deve fazer prova o dia todo, vai orando, sempre que você lembrar, vai apresentando a Ana Luísa diante do Senhor.
Se você trouxe uma oferta, prepare, apresente ao Senhor. E às 19 horas nós temos o nosso culto. Venha, né? Se você puder, convide alguém, traga alguém com você. Vamos juntos cultuar ao nosso Deus. Mais uma vez, Deus abençoe o professor, Deus abençoe você que veio. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, ó Deus, por homens e mulheres que estão registrados na Bíblia Sagrada, Pai, que nos inspiram a crer, ó Deus, a batalhar, a perseverar. Que o Senhor nos ajude a perseverar dia a dia. Eu sei que às vezes as lutas se agigantam diante de nós, mas nós clamamos, segura a nossa mão, Pai. Segura a nossa mão, Senhor, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe o almoço de cada um, abençoe o descanso de cada um nesse dia. E que o Senhor nos permita estar logo mais na Tua casa, para buscarmos a Tua face, para invocarmos o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós clamamos, Pai. Que o Senhor abençoe cada ofertante, cada dizimista. Em nome de Jesus, que o Senhor receba a oferta dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus é a nossa oração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus.